pároco da paróquia Santo Antônio, e o nosso querido Frei Cristóvão, diretor do Colégio Santo Antônio, os capuchinhos em festa. Foi uma festa maravilhosa. E ontem, Frei Gilson comentava aqui sobre o crescimento da fé católica em Feira de Santana. É onde a gente tem um conhecimento mais profundo, ou pelo menos diríamos assim, duvidoso, né? Porque as pessoas de outra cidade e tal, mas nós temos a certeza do que aconteceu com o catolicismo aqui em Feira, antes e depois desses bispos que chegaram, Dom Itamar e Dom Zanoni. Não é que a Igreja Católica em Feira estivesse enfraquecida esse tempo todo, mas ela não tinha ainda aquele desempenho popular, ela foi a igreja mais pop, podemos assim dizer, com Dom Itamar, um bispo super comunicativo, e Dom Zanoni, que chegou assim meio frio. De repente Dom Zanoni foi ganhando asas, um bispo capoeirista, jogou capoeira lá na Praça do Terreiro, um bispo pandeirista, levou um pandeiro pro Papa, o Papa tocou pandeiro e Dom Zanoni virou também uma atração pop. E nós vimos agora, depois de uma pandemia, a festa de Santo Antônio foi esta apoteose completa, essas 13 trezenas, né? As trezenas de Santo Antônio, e com aquela festa que eu chamo de apoteose, que a grande finale, que na verdade não era a grande finale, né? Mas foi domingo, eu considerei assim a grande finale, viu, Frei Gilson? Não foi a última, porque a última foi ontem. Mas realmente foi os romeiros, a presença dos romeiros. E mais uma vez eu quero parabenizar os frades capuchinhos, aos senhores frades capuchinhos, os novos e os mais antigos, né? Que hoje tem uma equipe de frades jovens que está chegando aí, recém-formados ou se formando. E o que a gente viu foi a Igreja Católica dando este exemplo de crescimento em Feira de Santana, e os frades capuchinhos são um dos maiores responsáveis por esse crescimento da fé católica aqui. Mas eu diria que esses dois bispos, com respeito aos demais, que eram muito conservadores, menos comunicativos, mas as últimas 3 décadas, quase 3 décadas, com a chegada de Dom Itamar, que hoje é o arcebispo metropolitano emérito, e Dom Zanoni, quando o Zanoni chegou, ele chega para Ana Paula, esse bispo aí não vai acompanhar o ritmo de Dom Itamar, não. Mas acompanhou, meu amigo. Acompanhou e está dando aí um upgrade muito grande porque a igreja tem que ser popular. Não é isso, Frei? Bom dia aí, eu não sei o que eu começo primeiro, Frei Gilson, Frei Cristóvão. Bom dia, Frei Cristóvão. Bom dia, Dilson, bom dia. Eu não sei se eu falei uma banda de besteira. Não, falou verdade, falou tudo certo. Bom dia, Ana Paula, bom dia, Fernando, toda a bancada do Bom Dia Feira, É para nós alegria estar aqui com vocês, né, nesse dia tão especial, né? Dia que nós estamos pós-festa, mas é um sentimento de gratidão. O que é melhor da festa é aquilo que trazemos no coração, né? Acho que a festa só é ruim quando termina com ressaca. A festa, quando a gente faz com amor, ela não termina com ressaca, termina com gratidão, né? Aquele sentimento assim de profundo agradecimento a Deus e a todos que colaboraram para ser esse brilhantismo que você está aí dizendo e que de fato aconteceu domingo, ontem e todas as noites, né? Ana Paula estava sempre lá conosco, nos ajudando também ali na celebração, né? Animando, agradecendo aos devotos, aos fiéis que acompanhavam principalmente pelo rádio, pela internet. E a gente teve todas as noites, até quando choveu muito, teve noites que choveu bastante, a igreja super lotada. Domingo, aquela multidão de romeiros, de Feira e de várias cidades da região, né? Não somente aqui da região de Feira de Santana, mas de outros municípios circunvizinhos que fazem a sua romaria, mais de 30 romarias presentes. A gente conta ali mais de 3.000 romeiros, né, presentes durante todo o domingo na homenagem a Santo Antônio, e de fato a gente constata isso também. A mesma percepção que a gente tem é que o povo volta com muito mais ardor, com muito mais entusiasmo, depois de 2 anos com restrições, sem poder participar das atividades religiosas.
Vamos falar com o Frei Gilson sobre a sua chegada, né? Porque o senhor está assumindo uma paróquia. Ele é o ministro provincial. Perdão. O Frei, só me desculpe, viu? Frei-Leomar, né? Frei-Leomar deve estar agora se revirando lá de susto. Mas eu digo o seguinte, mas voltando ao Frei-Leomar, né? Se o senhor quiser o senhor como ministro provincial, né? O pároco é uma coisa, o ministro provincial é outra. Mas o senhor como o ministro provincial, né? Dos Frades Capuchinhos, que recentemente o senhor nomeou o pároco, não é verdade? Exato. O senhor nomeou o pároco. E essa mudança, saída de um frade, né, que foi para a Itália, que é o Frei Mário Sérgio, que tinha 10 anos comandando a paróquia. Essa mudança de pároco, que tipo de processo foi, né? Ele é normal, porque o senhor tirou aqui um que já estava há 10 anos, já acostumado com seus fiéis, e aí veio um novo. Claro que o novo chegou e a coisa aconteceu, né? Mas não seria normal um pároco chegar e, em plena mudança, numa pandemia, pegar uma tarefa dessa. Como é que é para o senhor entender isso? Bom dia a todos. Veja, você tocou num assunto interessante no início, do crescimento do catolicismo aqui em Feira de Santana, não foi? E eu queria retomar esse assunto porque o catolicismo, segundo as estatísticas, cresce no mundo inteiro. A gente ouve falar que está diminuindo, na verdade é ao contrário. Cresce sempre mais, né? E, para além dessas estatísticas, para além das comprovações científicas, nós temos um dado da fé, que é o Espírito Santo. Nós celebrávamos esses dias Pentecostes, né? E Jesus, quando ascendeu ao céu, disse que nós não nos deixaria sozinhos. Enviaria o Espírito Santo, Consolador, é a alma da igreja, é aquele que faz recordar, é aquele que renova todas as coisas. Então é confiando nessa ação do Espírito Santo que nós vemos o seu mover no mundo e aqui em Feira de Santana também, renovando, estimulando as lideranças, né, a estarem mais próximos do povo, a caminharem com o povo. E isso com certeza anima a nossa comunidade eclesial. De tal sorte que esse movimento de entrada, de saída, também faz parte dessa dinâmica da igreja, né? Frei Mário Sérgio passou por aqui 10 anos, fez um bom trabalho, um excelente trabalho, né? Tem o desejo de estudar, de se formar, de aprender sempre mais. E graças a Deus ele é um cabra estudioso, não é? E nessa dinâmica de mudança, de renovação, vem o Frei Leomar, também com a sua experiência, porque ele já esteve como pároco lá em Vitória da Conquista, que é uma grande igreja, já assumiu como provincial por 2 triênios, estava como pároco lá em Alagoinhas e agora veio para aqui, trazendo na sua bagagem a experiência, mas sobretudo a espiritualidade nossa, franciscano capuchinha, que com certeza é um marco aqui em Feira de Santana. Então, a história começada há 72 anos, nós recordávamos isso, dos capuchinhos aqui em Feira de Santana, com todo o seu trabalho, com todo o trabalho de evangelização, de formação, de lideranças, né? É continuada ao longo dos séculos ou ao longo do tempo, das décadas, melhor dizendo, e essa história continua. Com certeza agora com a liderança do Frei Leomar frente à paróquia, mas também dos demais confrades que aqui assumem. Frei Cristóvão no Colégio Santo Antônio, Frei Jorge aqui na Fundação Santo Antônio, Frei Monteiro com a presença marcante aqui em Feira de Santana. Com certeza tudo isso favorece, né, o crescimento do povo de Deus e da Igreja Católica, sem sombra de dúvidas. Mas eu me referi também a essa mudança exatamente num período em que se esperava que com a chegada de um novo pároco, e sobretudo num período pré-adaptação, né, porque a gente está saindo de uma pandemia e de repente as coisas aconteceram assim de uma forma tão mágica, né, que a chegada de Frei Leomar deu aquela transformação, porque a festa foi uma festa transformadora. Eu digo exatamente ele pegar essa
essa fogueira, né? Pular essa fogueira, literalmente, quase literalmente, no período junino. Tem uma dinâmica bem interessante, Dilson, Frei Gilson me permite, entre nós capuchinhos, né? O Frei Gilson lembrou, o Frei Leomar foi provincial, meu e de Frei Gilson. Hoje o provincial é Frei Gilson. A dinâmica entre nós capuchinhos, assim, não há ruptura de quem está à frente, que às vezes é diferente do mercado aqui fora, né? A mantenedora de tudo isso sempre será a província, né? Na paróquia era o Frei Mário Sérgio, agora é Frei Leomar. Amanhã, daqui alguns anos, pode ser daqui, que há 8 anos, por exemplo, pode Frei Sérgio voltar, pode, né, ser outro pároco. Frei Leomar não fica também muito tempo, é no máximo 6 ou 9 anos. E essa dinâmica muda de uma maneira muito tranquila, porque a gente já vem preparado para um tempo. E a província, ela escolhe de maneira muito sábia, muito criteriosa, né, as pessoas, porque ela tem consciência de que ela é a grande responsável por todas as obras, paróquias, escola, rádio. A mesma coisa aqui na rádio, né? Hoje está o Frei Jorge, amanhã pode estar outro confrade, outro frei, mas não há uma ruptura de trabalho, né? Porque sempre vai ser a província que vai estar ali, né, buscando manter a sua presença nas suas instituições, através daquele que ela nomeou, ela vai estar conduzindo o trabalho, né? Seja em paróquia, rádio, escola, mas sem ruptura, não há choque, né? Porque há uma certa expectativa e preparação, podemos dizer assim, para que aquela pessoa, às vezes é uma surpresa para quem é escolhido, mas no fundo, os 80 frades sabem que a qualquer momento um deles vai ser escolhido para alguma função. Agora, hoje o critério de escolha é antiguidade, Aí o provincial fala melhor. Critérios outros. Frei Gilson. Não, eu creio que quando vamos avaliar essas escolhas no conselho, não é? Da província, e é bom recordar, no conselho está eu, Frei Cristóvão, Frei Jorge, Frei Manuel Oliveira, que reside em Porto Seguro, e Frei Johnny, que reside em Aracaju. Então a gente leva em consideração a caminhada da paróquia, com certeza, mas também a experiência dos nossos irmãos, né? Aqueles que têm mais experiências, que a gente vê que tem um perfil que pode com certeza colaborar e dar essa continuidade ao trabalho já realizado, né? E tantos outros critérios, mas se deixando guiar, volto a dizer, pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que renova todas as coisas e faz novo, né? Tudo que a gente faz como opção de experiência, como opção de fé, isso também é importante, né? A gente tem sempre diante de nós a fé, nós acreditamos. As nossas escolhas, nós rezamos, refletimos, mas sempre é o Espírito que conduz todas as coisas. Ainda sobre esse tema, Frei, falou-se muito que a Igreja Católica estava com a necessidade de renovação, não é? E eu vejo aqui nos Capuchinhos, por exemplo, hoje uma renovação muito grande. A gente percebe hoje, não sei quantos frades temos aqui, mas nós temos pouquíssimos. Hoje nós temos aí bastante frades novos. Essa turma nova, ela toda ela baiana, toda ela daqui, ou o senhor recebe migração de pretendentes a entrar na ordem de outros municípios, de outros estados, da federação? Como é que está essa renovação? Olha, quando você fala dessa quantidade de frades aqui no nosso convento, na nossa fraternidade aqui Santo Antônio, a quantidade é bastante alta. Isso. É que até então aqui não era casa de formação. Então tinha uns frades que atuavam no colégio, na paróquia, na fundação, né? Mas de um certo tempo para cá, aqui se tornou casa de formação. Então é a casa dos nossos jovens que vêm cursar filosofia aqui na Católica de Feira de Santana. Então tem essa presença maior de jovens, né? Porque eles estão aqui nesse período de formação, nessa etapa da filosofia. Tanto que tem uma turma que está concluindo agora, e a perspectiva é que eles irão para Salvador dar continuidade aos estudos com a faculdade de teologia. Então tem essa dinâmica. E em relação aos nossos jovens, a nossa província é Bahia e Sergipe. Então nós trabalhamos a pastoral vocacional
nas cidades da Bahia e Sergipe. Até porque no Brasil nós temos a Conferência dos Capuchinhos do Brasil. E lá tem uma orientação de que o frade que vier de outro estado, por exemplo, que procure a província daquele estado. Imaginemos que o frade é do Ceará. E lá tem uma província, Ceará e Piauí, de São Francisco das Chagas. Então, se ele vem nos procurar aqui, o frade da Bahia, aí nós orientamos que busque a pastoral vocacional daquela região. Mas isso também não impede diante das circunstâncias, a gente acolher frades de outras circunscrições, como nós chamamos, de outro estado. Mas a orientação é essa. Aqui nós trabalhamos a pastoral vocacional nas cidades da Bahia e de Sergipe, que já é um grande território. Né? E quantos conventos nós temos em Bahia e Sergipe? São 16. 16. 14 na Bahia e duas fraternidades em Sergipe, em Aracaju, especificamente. Bom, eu lembrar que hoje, missa de ação de graças, Cristóvão, às 17 horas, missa de ação de graças pela trezena de Santo Antônio. Às 19 horas, missa de ação de graças pelos 60 anos do Colégio Santo Antônio. Então, nós temos hoje uma dupla comemoração, né? Primeiro, agradecimento, como o senhor falou, pelo sucesso da festa da trezena da festa de Santo Antônio. A trezena, mas algo assim tão importante quanto que são 60 anos do Colégio Santo Antônio. Quanta gente está nesse país hoje formada pelo Colégio Santo Antônio. Frei Alberto de Mutuípe, que foi nosso primeiro diretor do Colégio Santo Antônio. Depois Frei Lucas, né? E aí foram sucedendo outros frades até chegar, né, a nossa pessoa. E ao longo desses 60 anos, o Colégio Santo Antônio sempre se empenhou para oferecer o que de melhor tem em educação em Feira de Santana e região. Nós temos uma particularidade no Colégio Santo Antônio, além da tradição, além de ser um colégio cristão, católico, é um colégio que atrai alunos de vários municípios, não é somente de Feira de Santana. Ele se destaca em Feira de Santana, mas temos alunos ao longo desses anos e ainda aqui em 2022 de São Gonçalo, alunos que vêm de Santo Estevão, alunos que vêm de Amélia Rodrigues, Coração de Maria, de Conceição do Jacuípe, todos os dias estudar aqui, todos os dias. Ou seja, com certeza existe uma ação, né, do Colégio Santo Antônio que vai além do município de Feira. Isso é uma grande responsabilidade dos frades capuchinhos em saber que o nosso alcance ele é bem maior do que a gente pode presumir, não é somente na cidade, não somente no município, mas em região. E as gerações, nesses dias de comemoração, a gente fica assim, sempre muito, até emocionado, Dilson, que a gente vê o testemunho. Ontem eu estava falando com o Ângelo, aquele fotógrafo, né, Ângelo Pinto, ele lembrando, eu estudei aqui, Frei, da década de 70, e é muito comum aqui em Feira de Santana, é muito comum a gente encontrar pessoas, várias gerações que estudaram no Colégio Santo Antônio, avós, pais, filhos, agora os netos que estão estudando, bisnetos estudando no Colégio Santo Antônio, e a maioria dos alunos hoje no Colégio Santo Antônio diz, meu pai estudou aqui, meus avós estudaram aqui, meus tios estudaram aqui, ou seja, é um colégio que tem uma transmissão de confiança muito grande de gerações por gerações. Os pais transmitem para os filhos, para os netos, para os bisnetos, a confiança que ele tem no Colégio Santo Antônio, formando grandes gerações de homens e mulheres que hoje prestam grandes serviços no Brasil e no mundo. A gente tem diversas personalidades, diversas autoridades hoje trabalhando no Brasil e no mundo que passaram pelo Colégio Santo Antônio e fazem questão de reconhecer isso com gratidão. A gente pode citar o ministro Bruno Dantas, o ministro do Tribunal de Contas da União, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, aluno do Colégio Santo Antônio. Tem tantos nomes que estão aqui. A atual presidente da OAB na Bahia, né, que também passou pelo Colégio Santo Antônio. Várias personalidades, né? Políticas, civis, militares. Eu acredito que isso tudo tem sido para nós assim um presente de Deus que a gente precisa agradecer, né? Agradecer com a ação de graças da missa, agradecer durante todo o ano de 2022, para nós é um ano de gratidão pelos 60 anos. Assim como foi, né, celebrar bodas de prata, bodas de ouro, eu tenho dito lá para os professores, para nossos familiares, as famílias parceiras do Colégio Santo Antônio, eu digo, olha, nós já somos prata, já somos ouro, agora somos diamante.
aumenta mais ainda a nossa responsabilidade. O senhor falou em Frei Alberto. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, o Frei Alberto era comentarista esportivo da rádio, ali de Frade. Era comentarista. Era comentarista. As transmissões esportivas, o comentário era do Frei Alberto Montuípe. Porque não tinha comentarista. Tinha Dorival Oliveira, mas tinha deixado o rádio. Aí eu cheguei, aí eu fui começar a aprender a comentar com o Frei Alberto Montuípe. Depois veio Dorival Oliveira, a equipe voltou a renovar. Foi quando o Alberto também deixou a parte de comentário de futebol, ficou fazendo sua parte religiosa na rádio. Mas era comentarista esportivo. As transmissões esportivas, era um frade comentarista, torcedor do Bahia. O senhor deve ter conhecido os demais, né, os demais diretores aqui, Frei Félix de Pacatuba, né? Frei Eugênio, Frei Bruno Domenic Rossi, que também foi vice-provincial Capuchinho, Frei Salomão, que ainda está entre nós, graças a Deus, que hoje é psicólogo, Frei José Monteiro, Frei Monteiro, nosso querido Frei Monteiro, que ainda está conosco, graças a Deus. Ele foi diretor do Colégio Santo Antônio por muitos anos, foi diretor do CAça, foi pároco da Paróquia Santo Antônio, diretor da Fundação Santo Antônio, um grande ambientalista na Bahia, um dos maiores ambientalistas que a gente tem hoje da Bahia é Frei Monteiro, né, que empresta o nome, uma merecida homenagem ao Parque da Cidade. O trabalho que Frei Monteiro faz como franciscano é algo assim grandioso, né, que a gente precisa estar sempre reconhecendo e valorizando, fazendo memória, porque ele tem um trabalho muito, muito relevante prestado à cidade de Feira de Santana e à Bahia. E os demais aqui que a gente tem, Frei José Rui, que veio depois de Frei Monteiro, que hoje é bispo de Caruaru, Frei Hélio, que agora está em Porto Seguro, e atualmente esse indigno servo de Deus que o provincial escolheu para estar aqui tocando, né, essa missão de grande responsabilidade que é ser diretor do Colégio Santo Antônio. Pois é, então hoje a missa às 19 horas, de ação de graça dos 60 anos. E eu fico feliz, né, de ter participado. Meus filhos também estudaram aí no Colégio Santo Antônio. Né, Sua esposa estudou lá também? Sua esposa minha mãe estudou lá. A minha esposa também, Angélica, estou estudando no Colégio Santo Antônio, esqueci, o dia também foi de lá. Então, aí eu cheguei em casa, eu só puxou de orelha, mas você falou que todo mundo estuda no Colégio Santo Antônio, não falou da sua mulher. Pois é, mas é uma história, né? Eu também vi esse começo do Colégio Santo Antônio. Aliás, aqui, ao longo desses aqui dentro de 56 anos. Geralmente as mulheres se queixam que os homens não são muito bons de memória, né? E principalmente os maridos se esquecem do aniversário da esposa. O senhor esqueceu que domingo foi dia do namorado? Não esqueceu não, né? O senhor não esqueceu não. O senhor homenageou a sua esposa, não homenageou? Isso aí não me deixar. Se eu não faço isso, eu vou apanhar. Mas, Frei, muito obrigado, viu, a vocês aí. Quero pedir desculpas aqui a troca, né? Do pároco, aquela confusão de que o provincial também era o pároco, não é? O provincial é uma função superior do pároco, mas cada um dentro do seu limite de atuação, né? E o Frei Leomar é o nosso querido pároco do convento de Santo Antônio, na paróquia de Santo Antônio. Ele foi muito feliz, porque ele entrou na paróquia, primeiro, para substituir um nome carismático, como foi de Mário Sérgio, e entrar exatamente numa transição, num período da saída, né, da Covid, que o povo estava afastado, foi difícil administrar aquele momento, mas de repente foi aquela festa avassaladora e que levantou também, diríamos assim, o astral, né, de todos que se envolveram com aquela festa, inclusive o pároco, né? Deve estar todo alegre. Então, trazer ele aqui, viu, Ana Paula? Sim. Ele falar aqui da nova atuação dele aqui à frente da paróquia Santo Antônio. Então, muito obrigado ao Frei Gilson. Um abraço para o senhor, viu? E que Deus abençoe sempre a vocês todos e que dê cada dia que passa mais discernimento ao senhor para conduzir o seu rebanho. Muito obrigado, viu, Dilson? Durante esses dias o que a gente tem rezado, refletido é isso, né? A ação de graças a Deus pela vida, pela missão dos frades capuchinhos aqui em Feira de Santana, na Bahia e em Sergipe, porque
em todo o estado da Bahia tem história, tem presença dos capuchinhos. Esses dias alguém lá da Diocese de Paulo Afonso, um padre, ligou pra gente que a paróquia estava completando 50 anos. E ele dizia: Frei, eu gostaria de marcar uma missão aqui na nossa paróquia, na região de Glória, na cidade de Glória, lá em Paulo Afonso. Porque essa paróquia foi fundada pelos capuchinhos. Nós queríamos marcar uma missão para recordar esse momento. Então, essa história bonita que os capuchinhos criaram, construíram aqui com muita luta, com muito trabalho, mas sobretudo com muita fé, com a evangelização, mas também com essa ação social que os frades sempre se preocuparam em realizar. E nesse sentido, eu gostaria de lembrar de uma frase do Papa Francisco, quando ele falou para a vida religiosa consagrada, né? Ele pedindo para a gente olhar o passado com gratidão, viver o presente com paixão e abraçar o futuro com esperança. Então é confiando na graça de Deus, né, estimulados por essa história tão bonita, construída com muita suor, com muito trabalho, mas com muita fé, que nós assim olhamos para o futuro com esperança, na certeza que Deus continua conosco. E lembrando aqui um detalhe da minha infância, que a minha mãe, lá no interior, Chapada Diamantina, Mundo Novo, nós morávamos, nasci em Mundo Novo, mas minha família, meu pai era delegado de polícia lá no delegado de calça curta do distrito de Covão, chama Indaí, e a gente morava lá. E a minha mãe era quem recepcionava os padres, e ela tinha a missão, fazia a Santa Missão, que os capuchinhos saíam, acho que é de Salvador, de Feira, e se hospedavam na minha casa, eu com meus 6, 7 anos de idade. E aí era uma alegria quando os capuchinhos chegavam, que minha mãe recebia, que minha mãe que hospedava os padres, dava aquela coisa toda, era quem cuidava da igreja, zeladora da igreja. E aí e tinha um padre, me lembro bem, eu conheci depois ele, já adulto, Frei Venâncio. Foi o primeiro capuchinho que eu vi na minha vida, se hospedou na minha casa. E diz, acho que cada 6 meses, cada ano tinha essa Santa Missão. E ele andava com o bolso cheio de caramelo, cheio de doce. Cada vez que ele chegava lá, a meninada adorava, porque o Frei Venâncio distribuía doce, caramelo, aquelas balas. E ele saía jogando por menino assim no meio. Aí eu no meio, como eu estava dentro de casa, ele só tratava na casa da minha mãe, o meu quinhão era diferente, viu? O meu quinhão. Anos mais tarde eu encontro o Frei Venâncio aqui. E ele ainda muito lúcido, ele já faleceu, mas ele estava muito lúcido, me contar essa história, eu me lembro de você, assim, não me lembro de você agora, eu me lembro desses meninos na casa do Norbergina, que era onde ele se hospedava. E no interior era assim, não tinha negócio de hotel, o padre chegava e se hospedava na casa lá. Então foi o meu contato com o frade capuchinho, isso nos anos 50. E o mundo nos direcionou para a gente conviver com vocês aqui em Feira de Santana. Então, um abraço aí, meu Frei. Uma alegria ouvir um testemunho desse e saber que o senhor, um pai de família, um homem casado, é um frade de coração. Faz parte da família capuchinha. Pois é, a primeira vez que eu vi um frade capuchinho vestindo a batina tradicional nessa batina, como é que chama ela? O hábito marrom, o hábito marrom. E na minha casa, era o Frei Venâncio. Não esqueço, quando ia na missão, eu disse, Frei Venâncio vai aí. Já sabia que meu doce estava garantido. Obrigado, meu Frei. Muito obrigado, Dilson. Obrigado a todo Bom Dia Feira. E com certeza para nós é só gratidão. Gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos concedido até aqui, né? E agradecer também à província, porque é através da província que ela está se fazendo presente, né? A Ordem dos Capuchinhos, se fazendo presente a missão dos capuchinhos em Feira de Santana. Um grande abraço. Obrigado aí ao